Olá, nós estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você conosco de segunda a sexta, né, sempre a partir da 1h30, acompanhando personalidades da região metropolitana, do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você as demandas, as dificuldades, os problemas do dia a dia aqui da Baixada Santista e os temas de âmbito nacional também. Lembrando que a reprise do painel Debates é às 8 da noite, 20 horas, portanto, um pouquinho mais à frente, na sequência do programa do JB, o nosso painel regional também com informações importantes e entrevistas sobre os temas da região e do Brasil. Nessa edição, a inauguração do Tribunal Regional do Trabalho em Cubatão é uma das pautas principais aqui do programa e um debate sobre, não é, o direito trabalhista, a justiça do trabalho também. Muito prazer, a gente recebe aqui a doutora Doralice Novaes, presidente do TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, que nos dá o prazer da participação. Boa tarde, tudo bem, doutora? Muito boa tarde, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Doutor Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel regional, mais uma vez conosco nesta edição. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Daniel. Boa tarde aos nossos telespectadores. E um especial boa tarde à desembargadora Doralice, que veio aqui num dia especial onde nós comemoramos o aniversário da cidade de Cubatão. E haverá um ato solene, estão todos convidados, eu acho, né, desembargador? Seguramente. A inauguração da nova Justiça do Trabalho de Cubatão, ali no bairro do Casqueiro. Doutor Daniel Antunes, especialista em Direito do Trabalho, participa e colabora com a gente em mais esta edição do nosso painel regional Debates. Daniel, boa tarde para você, tudo bem? Obrigado pela presença. Boa tarde, Boturão, eu que agradeço o convite. Boa tarde ao doutor Rogério. Boa tarde especial para a doutora Doralice, que certamente abrilhantará o programa. 30 14 52 81, você liga para cá, participa conosco, envia sua pergunta, o seu comentário, né, mais direcionado, evidentemente, às questões que envolvem a Justiça do Trabalho, essa questão do Fórum Trabalhista de Cubatão, que está sendo inaugurado hoje, quarta-feira, exatamente como lembrou aqui o Manuel Rogério, 9 de abril, aniversário da cidade de Cubatão. E para quem não sabe, né, uma grande coincidência, existe lá na cidade, também é aniversário da prefeita de Cubatão. A prefeita Márcia Rosa aniversariando hoje também. Faz tempo que não vem aqui, prefeita Márcia Rosa, mas parabéns, tá bom? Para toda Cubatão e em especial para você, prefeita Márcia Rosa. Lembrando sempre que pelo Facebook você também participa e compartilha conosco, facebook.com/painel regional. E em tempo real você acompanha pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clicando lá no ícone Painel Regional, você acompanha em tempo real, online, o que está acontecendo aqui no nosso painel regional Debates. O programa encerrado, ele vai para o YouTube, não é? E você revê no momento que achar mais interessante, mais adequado. E passamos aí no Facebook de 4.000 curtidas, me passa aqui a equipe de produção, Gustavo me passa aqui essa informação. Obrigado a você que está com a gente aqui, uma informação importante, em pouco mais de 6 meses, 4.000 curtidas no programa de debates, não é? É algo realmente bastante interessante que a gente só tem que ficar satisfeito e feliz em nome de toda a equipe aqui do Painel Regional, o Painel Regional Debates. Eu agradeço a você que acompanha a gente via internet. Então, lembrando, pelo YouTube, você revê o programa no horário que achar mais adequado, né? O programa por inteiro, ou os trechos que julgar mais importantes. A gente destaca aqui os parceiros do dia a dia, aqui no Painel Regional Debates. O nosso DL, o Jornal Diário do Litoral, circula aqui por esta edição de Santos e toda a Baixada. Nem a poupança de Mourão escapou, não é? Você percebe que a semana do DL é focada nas acusações ao prefeito de Praga. O prefeito está com os bens e contas bloqueados em função de uma ação civil proposta pelo Ministério Público. A gente presenteia aqui sempre os nossos convidados, doutora Doralice, com uma edição dos jornais. Eu peço que a senhora colabore comigo aqui, gentilmente, por favor, passar aqui aos nossos debatedores aqui, também uma edição de cada exemplar. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo, tá certo? Do DL, do Diário do Litoral, jornal que circula em São Paulo, capital, em mais de 250 cidades pelo estado de São Paulo, traz a manchete: para Lula, Petrobras precisa ser defendida, tá certo? O ex-presidente afirmou que o governo federal deve fazer um debate ofensivo para rebater as denúncias contra a estatal Petrobras. É o Gazeta de São Paulo, jornal então, do mesmo grupo do Diário do Litoral. Peço a gentileza também da doutora Doralice, que colabora aqui com a gente. Obrigado, então. Passar aqui ao Manuel Rogério e ao doutor Daniel Antunes também. Bom, vamos ao que interessa, né? A sua presença fundamentalmente aqui em Santos e na região é mais focada na inauguração do novo Fórum Trabalhista de Cubatão. É isso? É exatamente isso. Hoje nós estamos aqui com esse propósito, trazer
para a Baixada Santista e para Cubatão uma nova perspectiva de justiça, um novo fórum com as novas tecnologias. Perfeito. O que é que levou aí o TRT, segunda região, a levar, a fazer essa nova construção, construir esse novo fórum trabalhista em Cubatão, né? E tentar entrar um pouquinho mais nesse foco aí, para que a senhora possa explicar o que de mais significativo ele vai trazer aí para a Justiça do Trabalho dos cubatenses. Pois não. Bem, antes de mais nada, é um projeto de longa data que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região tem implementado, que é justamente modernizar todos os fóruns da nossa região. E Cubatão não podia estar de fora, nós estávamos também procurando um local novo, um prédio novo, para que pudéssemos instalar um novo fórum, já que o fórum antigo estava instalado num prédio com muita dificuldade, com muitos problemas de engenharia, de arquitetura, e também um prédio muito antigo que não comportava que instalássemos os processo judicial eletrônico, que é o PJE, e que hoje nós estamos implantando em todo o regional. De forma que a gente procurou bastante por diversos locais, a cidade de Cubatão, e até que nós encontramos esse prédio, que era um prédio bem moderno e que comportava que nós instalássemos as varas do trabalho e também comportava a instalação dessa nova tecnologia que é o PJE. Foi então que a gente resolveu fazer essa mudança e hoje, com a graça de Deus e com a colaboração de muitos, nós estamos inaugurando. Muito bem. Dona Rogério e doutor Daniel, à nossa disposição aqui, gentilmente a desembargadora, doutora Doralice Novaes, presidente do TRT, segunda região. Falando de direito do trabalho, doutora, está aqui a nossa desembargadora, que não me deixa mentir, ele trata, é uma legislação relativamente recente, a criação da legislação do direito do trabalho, apesar de tratar de um fato, de um direito que é tão antigo quanto o homem. É sempre, a vida toda o homem trabalhou, a relação de trabalho está presente em todo o contexto da nossa sociedade. E essa inovação do direito do trabalho, no que tange a informatização, a digitalização dos processos, isso realmente prova que a justiça, o judiciário como um todo, vem tentando se adequar a esse novo contexto social que nós estamos vivendo, vem inserindo, implantando sistemas eletrônicos, porque hoje, ainda pela manhã, estava assistindo uma reportagem da criança manuseando um tablet, uma criança de 2 anos, e aí a mãe explicando que o outro filho de 5 anos também no tablet diz que acalma a criança. Então, quer dizer, as novas gerações, elas já nascem com esse estigma de lidar com aquilo que é eletrônico. E a justiça de vanguarda, como é a justiça brasileira, não poderia deixar de acompanhar essa nova realidade social que é os aparelhos eletrônicos na vida de todos nós. Está aqui eu com o meu celular, acho que o celular hoje faz parte da vida do cidadão. Acho que o cidadão hoje que sai sem o celular, ele se sente, eu acho que eu estou sem alguma roupa, está me faltando alguma vestimenta. Então já está inserido. Então é importante isso da justiça acompanhar. Agora, eu como advogado que milita há muito tempo, eu ainda tenho algumas certas dificuldades, até pelo romantismo da profissão. A profissão de advogado, como a da magistratura também, é um sacerdócio. Você gosta de fazer aquilo, você está habituado a ter aquela coisa física do livro, pegar o livro para estudar, pegar o processo físico para folhear, demarcar, marcar alguns pontos importantes, olhar o documento. E essa inovação da parte eletrônica, muitos advogados vão ter que se acostumar, vão ter uma certa dificuldade, mas é um novo obstáculo na profissão, é um novo desafio, ele vai ter que enfrentar isso, ele não tem como fugir disso. Porque se ele fugir disso, ele vai estar pendurando a chuteira, desculpa o termo. É a realidade hoje que enfrenta. Doutor Daniel, que atua muito na área, se especializou nessa nova lei dos motoristas, que são processos recentes, quando eu falo que a legislação trabalhista, ela está em constante evolução e com novos ordenamentos recentes, ele pode falar de algumas dificuldades
dos processos, como acho que a senhora poderia explicar, se ele vai ser semelhante ao que é da Justiça Estadual, ou se vai ser igual, ou como é que vai ser. Essa parte do processo eletrônico, eu tive conversando com muitos colegas advogados, tem muitas dúvidas. E eles sabem que vão ter que enfrentar esse desafio, mas é uma dúvida, acho que a senhora, como presidente do tribunal, implantando, a senhora tomou conhecimento de tudo e poderia estar esclarecendo nós. Hoje que o programa, tenho certeza que a sua presença aqui está tendo uma audiência grande. Com certeza, eu acho que estou aqui exatamente com esse propósito, de esclarecer, de tirar algumas dúvidas. É claro que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas, porque, como o senhor bem disse, é um programa diferente, novo, inovador e que vai trazer realmente muito benefício para a Justiça do Trabalho, para a comunidade e para a advocacia, com certeza. O que eu gostaria de esclarecer antes de mais nada é que o nosso sistema, o sistema PJE que nós estamos utilizando, é o sistema nacional que foi homologado pelo CNJ. É o sistema que o CNJ entende que deva ser implantado em todos os órgãos da Justiça, não só da Justiça do Trabalho, como também da Justiça Comum, da Justiça Criminal, da Justiça Federal. E, inclusive, no final do ano passado, o CNJ baixou um ato através do qual ele determina que esse sistema que nós estamos utilizando seja um sistema único para toda a justiça brasileira. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer também é que esse processo, o processo judicial eletrônico, não é, na verdade, um processo de digitalização de autos. A gente não vai trocar os autos físicos, ou melhor, a prateleira dos autos físicos pela prateleira eletrônica dos autos copiados para a internet, melhor dizendo, para o computador. É um novo conceito, é um conceito de um sistema desenvolvido para transformar efetivamente aquilo que a gente tem como documento com os dados. Quando a gente fala em digitalização, a gente está falando em cópia de um documento, como se fosse uma fotografia, que entra dentro de um computador. E essa é a ideia que a gente tem de uma maneira geral, mas não é esse o nosso processo. O nosso processo é um processo efetivamente de um sistema que começa com um processo já digitalizado, eletrônico, não digitalizado, perdão, eletrônico. É bem diferente porque ele inicia por aí. E os outros procedimentos que a gente tem conhecimento das outras justiças, inclusive da Justiça Comum, é o processo de digitalização de autos mesmo. Cópia dos autos que estão armazenadas dentro do computador. Não é o nosso caso. É um sistema que foi inicialmente inaugurado, digamos assim, pela Justiça do Trabalho, através de um acordo, de uma cooperação técnica feita com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Esses órgãos se uniram para desenvolver um sistema próprio. Por que isso ocorreu? Inicialmente, porque cada tribunal, de cada órgão do tribunal, de cada justiça do Brasil, estava desenvolvendo o seu próprio processo judicial eletrônico. Cada um desenvolvia o seu modo, a sua maneira, em cima de um sistema próprio. E o que ocorria? Ocorria que nós estávamos no Brasil criando uma grande colcha de retalhos, diversos sistemas processuais eletrônicos que cada um desenvolvia e que não se comunicavam. Em geral, imagino eu, uma confusão, né? Uma grande confusão. Não havia comunicabilidade, não havia um sistema único. Foi quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, resolveu falar, bem, nós devemos implantar um único sistema. E esse único sistema será esse que eu coloco aqui à disposição dos senhores. Mas é um sistema que, na verdade, não existia, era um pré-projeto, né? Por que a Justiça do Trabalho foi a pioneira em desenvolvê-lo? Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça um pouco mais maleável que as demais justiças em termos processuais, os senhores bem sabem, e ela tem uma amplitude maior de atos e uma amplitude maior de procedimentos que, se implantados e através da parte do eletrônico, ele poderá ser aproveitado para as demais justiças. Como? Tirando as gorduras que a Justiça do Trabalho, em tese, teria.
É dessa forma que a gente começou esse trabalho, cerca de 2 anos atrás, em desenvolvermos o PJE. São Paulo foi pioneiro também, teve uma das suas varas, que é a vara de Arujá, no interior, tida como uma vara piloto, para fazer os testes e verificar como é que funcionava. Durante bastante tempo, Arujá fez todos os testes e há aproximadamente 1 ano e meio nós estamos instalando, depois que foi homologado, que foi efetivamente demonstrado que tem funcionalidade, ele passou a ser implantado em várias cidades da nossa região, né? E como nós fizemos gradativamente, primeiro as cidades com menor demanda processual. Por exemplo, Arujá, que era uma pequena cidade que tinha uma demanda processual muito boa, para a gente ver o impacto, para a gente ver as funcionalidades. Depois nós fomos aumentando para cidades de maior movimento e agora chegamos nas cidades de grande movimento, que são as cidades da Baixada Santista, que a gente sabe que tem um movimento processual muito grande, né? Verdade. Doutor Daniel, pois não? Doutora Doralice, considerando que a grande audiência do painel regional, a grande classe de operadores de direito certamente está assistindo hoje, Pois não. considerando esse noticiário do TRT, da segunda região, que o novo Fórum de Cubatão será 100% eletrônico, como ficam os processos físicos, aqueles antigos, e esses novos que passarão a ser agora? Pois não. Nós vamos ter que administrar esses dois contingentes, o processo antigo e o processo novo. É claro que o antigo continuará, por hora, na forma que ele iniciou, o processo antigo. Nós vamos administrar os 2 sistemas e, aos poucos, eliminando os autos físicos, né? Assim que eles forem concluindo, indo para os arquivos, ou depois que eles passarem para a fase de execução. Então, inicialmente, todos os processos, a partir de agora, terão início pelo eletrônico. Os processos que já estão no legado, como no papel, nós continuaremos administrando até que eles sejam extintos. E haverá um período aí de adequação? Como é que essa coisa vai se dar assim na prática? Não, a adequação... Ninguém saia prejudicado. Não haverá ninguém prejudicado, porque os 2 sistemas continuarão tramitando Paralelos. juntos, exatamente. E só que a partir da inauguração do novo fórum, os processos novos terão a tramitação pelo eletrônico. Perfeito. Diga, Manuel Rogério. Acho que a doutora deixou bem claro uma coisa, pelo que eu entendi, é que agora haverá uma padronização do sistema. Realmente, assisti a razão que a senhora falou em relação à diferença de sistemas que havia. Eu mesmo enfrentei diferença entre comarcas do mesmo estado, entre estados, por exemplo. Eu tive um problema em Goiânia, que era totalmente diferente do que funcionava aqui. Isso para o advogado é uma surpresa, porque quando ele chega no local, ele viaja daqui a Goiânia para participar de uma audiência e ele está habituado a fazer uma contestação física no papel pela sorte, o advogado tem que ser precavido também, meu colega. Tem que ver anteriormente como é que funciona a comarca lá. A experiência nos ensina, né? Dar uma ligada para a vara, para o cartório, como é que não é, faz do jeito que tem que ser lá. Por quê? Eu tive que contratar uma advogada lá, e aí saí daqui com a contestação, aí ela fez a digitalização lá, foi logo quando estava iniciando esse processo de digitalização. Tivemos também um caso no Paraná. O sistema lá era diferente do sistema que havia aqui. Exatamente. Eu tive também um caso no Paraná, da Justiça Federal, que era totalmente diferente. E aqui ninguém se falava ainda em processo eletrônico. Verdade. Agora, realmente, eu acho que essa decisão do Conselho Nacional de Justiça de padronizar o sistema, acho que é o caminho, é importante para toda a classe de advogados e, claro, quem vai sair com mais vantagem com isso é a sociedade, que vai ter um melhor serviço da justiça. Afinal, a justiça é importante, o advogado faz o seu papel importante na justiça, tem o seu papel constitucional para isso, e quem sai ganhando são as partes, tanto o autor como o réu, porque vai ser bem representado, vai receber a prestação jurisdicional a contento, independentemente se ele vai ganhar ou perder a ação, o serviço vai ser bem prestado. Exatamente. Ganhar ou perder é questão de mérito, aí o direito que vai falar. A gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no painel Regional Debates. Na volta, continuamos aqui conversando com a desembargadora, a doutora Doralice Novaes, presidente do TRT, segunda região, aqui no estado de São Paulo, com o Rogério, com o Daniel Antunes também.
E você fica antes com o vídeo sobre o trabalho infantil. Na sequência, a gente volta com o painel debates. É rápido. 1 hora. Né? Nós estamos de volta com o segundo bloco agora do painel regional debates. Prazer recebendo a desembargadora, a doutora Doralice Novaes, presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. Manuel Rogério conosco aqui mais uma vez, doutor Daniel Antunes também participando conosco. O telefone é o 3014-5281 à sua disposição, como também pelas redes sociais facebook.com/painel regional. Só para explicar, TRT segunda região abrange aqui a nossa Baixada Santista, capital. Capital, né? ABC. ABC também. Também. A região de Osasco, região de ABC, região de Guarulhos e a Baixada Santista. Perfeito. Bom, a gente não poderia deixar passar em branco, né? A polêmica que envolveu lá em Cubatão, né? Exatamente essa mudança de localização do Fórum Trabalhista 100% eletrônico será inaugurado pela presidente do TRT, doutora Doralice, daqui a pouquinho, né? Por volta de 15 horas. 15 horas. Né? Para você que está na reprise, a inauguração já foi, mas nós estamos aqui no ao vivo nesse momento. A inauguração vai ser às 3 da tarde daqui a pouquinho. Ela sai daqui do programa e vai a Cubatão fazer essa inauguração. Então nós demos espaço aqui, ouvimos o presidente da OAB de Cubatão, os advogados da área, e eles se mostraram radicalmente contrários a essa decisão de se tirar o fórum da área central da cidade, né, e se colocar no bairro do Casqueiro. Eu queria então que a senhora agora aproveitasse esse espaço para explicar ao pessoal da OAB, aos advogados trabalhistas de Cubatão e a todos nós por que foi tomada essa decisão, por que vai ser melhor assim. Claro, com muito prazer. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pela categoria dos advogados, pela classe toda, até porque sem eles a justiça nunca funcionaria, né? São absolutamente essenciais à administração da justiça e eu reconheço e sempre garanto isso. Quando nós resolvemos fazer o estudo para modernizar o fórum, porque nós tínhamos grandes dificuldades com o prédio atual. Ele tem problemas de arquitetura, enfim, problemas de estrutura que precisavam ser resolvidos. Nós começamos a verificar que aquele prédio seria muito difícil de nós reformarmos, porque para fazermos isso nós teríamos que ter que tirar toda a justiça lá de dentro, realizar uma obra muito grande e retornar. Seria um custo para a sociedade muito grande, porque teríamos que fechar a justiça. A partir disso, nós começamos a procurar outros prédios que viessem enfim, que fossem suficientes e que fossem bons para que a gente pudesse instalar o novo fórum. Não foi muito fácil de encontrar, porque precisávamos de um ambiente moderno, num ambiente que comportasse as instalações de processo judicial eletrônico, que comportasse as ligações, enfim, toda a estrutura que se precisa para poder instalar. Procuramos saber de alguns imóveis na região, não localizamos. A OAB esteve lá no tribunal conversando comigo e eu os recebi, ouvi suas queixas, evidentemente. Eles achavam que sair dali do centro seria um grande transtorno para eles. E eu, inclusive, naquela ocasião, suspendi por 30 dias o curso dessa minha negociação com esse prédio novo, e pedi aos ilustres advogados que me trouxessem outras alternativas, que me apresentassem outros prédios ou outras possibilidades, não é? E, infelizmente, os advogados também não conseguiram, porque a gente conseguia imóvel, assim, um terreno para a construção, mas isso seria uma coisa muito demorada, porque não é fácil também para a justiça conseguir verba para a construção hoje em dia, um processo muito demorado, né? Então, infelizmente, nós não conseguimos outra alternativa. De outra parte, os juízes lá aqui da Baixada Santista, lá de Cubatão especificamente, todos eles vieram ao meu gabinete em São Paulo e me apresentaram esse imóvel. E disseram eles que seria um lugar muito bom, porque todos eles são aqui, conhecem a região, conhecem o ambiente, e me disseram que seria o melhor local para a gente instalar a justiça, os magistrados. E eu pedi para se fazer um estudo, verifiquei que de fato o prédio era muito bom, um prédio de excelente qualidade, um prédio que tem assim, moderno e está preparado inclusive para receber essa tecnologia. De forma que eu dei andamento e eu sei que eu desagradei um pouco os advogados, mas eu também tenho certeza de que eles vão gostar demais do novo local de trabalho, porque tem um amplo estacionamento para todos,
tem toda essa tecnologia. O advogado não mais precisa ir até o fórum para ver o processo, sabe? Eles ainda não estão acostumados com essas novas modernidades e estão pensando que eles vão ter que frequentar muito o fórum. E Ele não só é vai verdade. à audiência, é isso? Só agora? no dia da audiência, só no dia da audiência. Todo o processo vai estar disponibilizado para ele no seu próprio escritório. O computador ele vai abrir, ele vai ter todo o andamento do processo, não o andamento, melhor dizendo, o processo ali na sua frente. De forma que o advogado não vai ter que ter essa circulação, né? E, de qualquer maneira, tem um amplo estacionamento. Nós buscamos também, com todas as autoridades locais, cumprir todas as exigências de segurança, de viabilidade, de transporte. E também estamos à disposição para continuar negociando e melhorando cada vez mais. Muito bem. Pois não, Rogério. Bom, sobre esse aspecto, eu queria lembrar aos nossos telespectadores que o fórum, apesar de estar situado na cidade de Cubatão, apesar de estar na base territorial de Cubatão, ele não é somente da cidade de Cubatão. Nós todos somos usuários do foro trabalhista. O artigo 651 da CLT, ele fala que o local da contratação é aquele local que é competente para dirimir as dúvidas contratuais e para tratar das relações de trabalho. Ora, sabemos, acho que todos sabem, nós estamos aqui na Baixada, que há muitas indústrias em Cubatão e que tem pessoas que moram em Santos. Então, são santistas que, se for litigar pelo seu direito na Justiça do Trabalho, ele tem que ingressar na Justiça do Trabalho de Cubatão. E vicentinos também? E vicentinos também. Pré-grandenses. E ali onde ele está situado, ele ficou bem no meio. Ele está atendendo toda uma região. Então, esse sentido regional, acho que nós temos que começar a pensar. Eu sei a dificuldade de alguns advogados, eu até respeito, porque o advogado trabalha muito. Então, quanto mais ele tiver o fórum perto de você, é interessante. Mas é aquilo que eu falei, a realidade está mudando. Nós estamos caminhando para uma evolução, nós estamos caminhando para a digitalização, para a parte toda digital do processo trabalhista, civil, tributário e criminal, de todas as esferas, de todas as justiças, especializada ao comum. Nós precisamos enfrentar essa nova realidade. Então, essa questão da localização do fórum, eu particularmente, do meu ponto de vista, é claro que cada um tem seu ponto de vista e de acordo com as suas conveniências, mas do meu ponto de vista, ficou excelente, porque você está tratando ele numa metropolização. Aqui, a Baixada Santista é uma metrópole hoje. Então, se você instala ele num lugar onde você tem facilidade de acesso das cidades vizinhas, isso é perfeito. Uhum. Isso é perfeito. Isso pode, como lá é um local que tem muito espaço, isso pode até estar atraindo alguma ideia do tribunal de estar criando algum serviço que vai facilitar a vida de todos nós. Uhum. Acho que quanto a isso, a senhora nos bastidores aqui estava nos confidenciando que tem ideias, que tem projetos. Acho que eu só poderia falar que aí aqueles que tinham uma visão de que ali não é o melhor, porque tudo que muda já assusta. Mas depois a sociedade começa a se acomodar e aceitar bem isso e acaba enxergando que, poxa, realmente é melhor onde está. Uhum. Acho que seria interessante só colocar essas ideias e esclarecer para os nossos telespectadores, porque realmente, se a Justiça do Trabalho ali de Cubatão se servir para essa ideia conciliatória, vai ser muito interessante para todos nós. Uhum. De fato, a gente tem mesmo algumas ideias que a gente já está até implantando em outros fóruns. Uma das ideias que a gente tem implantado em outros fóruns é a criação dos núcleos de conciliação. Os núcleos de conciliação são extremamente importantes porque ele resolve ou tenta resolver as demandas através da conciliação. Nós temos conciliadores que são formados, que estão treinados para isso, magistrados que ficam só nessa questão da conciliação e as partes que têm interesse, tanto o autor quanto o réu, porque às vezes também o réu tem muitas vontades de fazer conciliação e não consegue porque não tem pauta, não tem tempo.
Então, é só acessar o nosso site, existe lá um link através do qual ele faz a sua inscrição e a gente designa uma audiência com conciliadores e com magistrados para que aquilo possa, sabe, com o tempo necessário para as pessoas debaterem e discutirem os seus direitos. Para as pessoas entenderem direitinho, os conciliadores, quem seriam? Os conciliadores podem ser servidores aposentados, magistrados aposentados, pessoas da sociedade. Pessoas da sociedade, de uma maneira geral, que façam um curso de conciliação, de conciliador. Curso de conciliação. Curso, que nós mesmos promovemos, né? É a própria tribunal quem promove o curso, quem forma esses conciliadores. E eles só não podem ser, por exemplo, advogados atuantes, porque poderia haver algum conflito, né? Mas, assim, qualquer da sociedade, pessoas aposentados se interessam muito por isso, sabe? E lá em São Paulo nós já temos um grande núcleo de conciliação e que funciona muito. Nós temos cerca de 30% dos nossos processos acabam sendo conciliados através desses núcleos de conciliação. E é uma das coisas que eu quero trazer aqui para Cubatão, esse núcleo de conciliação. Outra coisa que também nós estamos implantando em outros fóruns e que pretendemos implantar aqui também, porque agora nós temos local e um ambiente adequado, seria umas salas para perícias. E teríamos alguns peritos que serão cadastrados, peritos médicos de uma maneira geral. Médicos seriam cadastrados para realizar as perícias médicas na hora da audiência. Tá? Porque nós temos um grave problema com peritos e com perícias em geral, né? Às vezes isso demanda muito tempo, nem sempre os nossos colegas magistrados têm um grupo de médicos que se dispõem a fazer perícias em casos de acidente de trabalho, em casos de insalubridade, em casos de periculosidade. E acaba atrapalhando e fazendo com que o processo demore mais tempo. Então, o nosso projeto agora é também termos salas de perícias, através das quais as partes serão periciadas no momento da audiência e concluirão o laudo assim que terminada a audiência. Também é um projeto que a gente pretende trazer para cá. Muito bem. Pois não, doutor Daniel? Eu gostaria de perguntar com relação à questão da consulta aos processos, porque pelo que eu estou verificando, ele permitirá ao advogado que, através de um certificado digital, possa consultar o processo eletrônico na íntegra. Como fica aquelas pessoas que, até aproveitando a audiência, como eu já destaquei no bloco anterior, para aquelas pessoas menos favorecidas, que, por certa forma, está sendo patrocinada naquele processo por um sindicato ou por algum advogado, que ela tem alguma dificuldade de até verificar o atual andamento do processo. Esse sistema ele vai permitir até a parte litigante consultar diretamente o seu processo, ou o seu atual andamento processual, ou ficará restrito somente àqueles advogados que possuem o certificado digital? Sim, uma pergunta importante e interessante. De forma nenhuma. O processo ele vai ficar disponível para todos aqueles que tenham interesse, desde que não seja processo, evidentemente, que corra em segredo de justiça. É claro que o processo, se for público, ele estará disponibilizado para todos. Partes, e não há necessidade de ter uma certificação para isso. Para a certificação é necessário prática de atos processuais. Tá? Então, qualquer peticionamento, qualquer requerimento, recurso, petição inicial, defesa, todos os atos serão necessários à certificação digital. Ou seja, para modificar o processo, para visualizá-lo, não. Qualquer pessoa poderá fazê-lo. Isso é interessante. Esse é um dos desafios que os advogados encontram hoje. Hoje, a parte que tem mais tempo, ela é uma pessoa, ela está cuidando interpartes dos direitos dela, ela pesquisa e ela está mais rápido do que o advogado. Ela já liga para o advogado, olha, já saiu um despacho. Pega o advogado de surpresa, que ele administra vários processos e às vezes ainda nem recebeu a publicação, mas a parte está acompanhando no dia a dia. Muitas pessoas têm o hábito de ficar horas e horas num computador e num momento desse que está na internet, vai ao tribunal, pesquisa seu processo e já identifica e já liga para o advogado. E o advogado está dormindo, recebe o telefonema e fala assim, já saiu esse despacho? Que bom. Se for bom, se for ruim, realmente é um problema. Agora, é interessante, o que eu acho mais interessante disso tudo é essa questão desse sistema de conciliação que será adotado nesse fórum de Cubatão. Eu fico muito contente com isso, porque o princípio da lealdade e da boa-fé processual é um princípio que o legislador já inseriu no Código de Processo Civil, porque
é necessário para que as partes litigantes se respeitem, afinal, elas não são inimigas, elas estão discutindo um direito. Então, isso é muito importante. Isso já foi inserido na legislação, mas, na verdade, é uma redundância, porque nem precisaria. Isso é um conceito moral que nós temos que ter. Afinal, vivemos numa sociedade, acho que cada um tem que respeitar seu direito. Às vezes, vão litigar especificamente num ponto, num caso concreto, mas ninguém é inimigo. As pessoas, é igual no jogo de futebol, acabou o jogo, as pessoas se abraçam, ainda que saia perdedor, porque o maior vencedor é aquele que reconhece que naquele momento ele perdeu, mas a vida segue e em outro momento ele pode ganhar. Isso que é mais importante, essa parte da conciliação. Isso vai desafogar a justiça, isso vai aproximar mais as partes antes de entrar diretamente no mérito de uma discussão. Apesar, Boturão, a Justiça do Trabalho sempre tem esse hábito. Antes de entrar no mérito, ela tenta a conciliação. Isso. Mas se você pode arrumar mais uma etapa de conciliação, você cada vez, ainda mais com um conciliador treinado, cada vez você vai preparando mais a cabeça, a mente, a ideia das partes de se conciliarem, entendendo que o litígio é a última rátio, é a derradeira trincheira, é aquilo quando não tem mais jeito. A sociedade tem que aprender a buscar o menos possível judiciário. Quando a gente alcançar esse ponto de equilíbrio, aí realmente estaremos vivendo uma sociedade perfeita. Vamos para o segundo intervalo, a gente volta já para falar um pouquinho mais sobre a Justiça do Trabalho aqui no Estado e na região metropolitana também. Em instantes. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional Debates, que conta e recebe com muito prazer a desembargadora Doralice Novaes, presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista conosco, e doutor Daniel Antunes, também advogado especialista na área trabalhista, participando e colaborando aqui com o painel regional Debates. Boturão, antes de tu iniciar, eu quero te dar aqui um furo de reportagem. Um furo de reportagem. Acabei de receber aqui uma mensagem no meu celular do vereador Banha, e ele fala que vai estar apresentando um requerimento na Câmara Municipal de Santos, pedindo já uma linha de ônibus especial, direto para essa vara do trabalho, para atender os moradores da cidade de Santos. E diz aqui também que vai conversar com o prefeito Billy, que é seu amigo, foi seu contemporâneo, iniciou a carreira de vereador junto com ele, e com a Márcia Rosa também, que ele tem muita afinidade. Parece que já está, a mobilidade urbana já está indo em direção aqui já tem políticos se manifestando já para que o transporte coletivo já dê essa facilidade de acesso ao novo Fórum de Cubatão. Muito bem, parabéns ao Banha, sempre antenado aí com essas questões importantes, com essas novidades que vão aparecendo no dia a dia aqui da cidade e da região. Acho que é uma iniciativa interessante, muito, né? Muito boa. Doutora. A gente já tem realmente o apoio da prefeita, né? Ela já tem nos dado um grande apoio e já nos disse que vai auxiliar bastante nesse campo, na questão da mobilidade, na questão da segurança, e mais com o apoio ainda do vereador e do outro prefeito de Santos. Nossa, será muito bem-vindo. Só queria, sobre a Justiça do Trabalho, de maneira geral, há uma reclamação muito grande quando a gente entrevista advogados, juízes, essa coisa toda, muita reclamação sobre a demora dos processos, sobre a dificuldade de tramitação nos diversos fóruns, a justiça é muito lenta, muito vagarosa, e por isso o Brasil tem dificuldade de fazer justiça. A Justiça do Trabalho é a mais célere, né? De fato. É a mais célere das justiças, que a gente acha que a gente pode chamar dessa forma, pode chamar assim, né? Mas de fato ela é a mais célere. E, assim, modéstia à parte, relacionado ao nosso Tribunal de São Paulo, é o maior tribunal do país, é o tribunal que tem a maior quantidade de demandas, é o tribunal que, a longa distância até do segundo regional, que é o 15º, que é o segundo colocado, ele representa 40% a mais de volume processual em relação ao segundo local, ao segundo colocado. E, ainda assim, ele recebeu no ano passado, do CNJ, o prêmio de ter sido o tribunal com maior produtividade, com maior eficiência do país, em relação a todos os tribunais, não só tribunais trabalhistas, mas em todos os tribunais. Não vou lhe dizer que seja, assim,
perfeito, não é. A gente tem um caminho longo ainda para percorrer, mas nós estamos percorrendo esse caminho. A primeira instância é um pouquinho mais demorada, por quê? Porque ela precisa fazer a audiência, ela precisa ouvir a parte, precisa ouvir a testemunha, enfim, tem todo um procedimento que a gente não pode deixar, temos que percorrer. Agora, no tribunal, o processo não para, ele tem 30 dias, o curso dele de entrada e saída do tribunal é de 30 dias. Portanto, nós não temos nenhuma taxa de congestionamento na segunda instância. Na primeira instância, a gente tem algumas taxas de congestionamento justamente nessas questões. Os processos que precisam perícia demoram um pouquinho mais, os processos que às vezes precisam ser ouvidas testemunhas em outras localidades, através de carta precatória, e então a gente tem uma demora um pouquinho maior. Mais uma coisa que é importante dizer é que o processo judicial eletrônico, de acordo com as novas tendências e de acordo com também as estatísticas que nós temos, ele reduzirá o procedimento todo do processo trabalhista em cerca de 2/3. 2/3? 2/3. É a nossa projeção. Significativo, né? Significativo. Sem Então, dúvida. parece... Doutorão, é importante que os nossos telespectadores entenderem a importância da Justiça do Trabalho, não só no direito individual de cada um, quando você vai buscar um direito trabalhista que você se achou preterido, mas no coletivo também. Eu vou dar um exemplo, um caso de greve de um serviço essencial. Nós tivemos agora há pouco em São Paulo, acho que foi a greve do lixo, vai ao tribunal para dizer se aquela greve é legal, porque greve é um direito constitucional, mas há serviços que você tem que ter um mínimo de atendimento, você tem que manter o serviço público é permanente. Então é o tribunal que garante isso a todos nós, de ver aquele serviço essencial sendo prestado, dele não ser interrompido por conta de uma greve. Eu vou repetir, é um direito constitucional, acho que o cidadão, o trabalhador tem essa prerrogativa de buscar através da sua manifestação, através do seu ato de repúdio, que é a greve, aquilo que ele acha que não tá conquistando de maneira amigável com o seu empregador. Mas o tribunal que restabelece uma ordem e traz esse serviço público, afinal, tem serviços essenciais como transporte, lixo, por exemplo, que nós vimos o caos que ficou o Rio de Janeiro, que ficou São Paulo com a última greve que teve. Esse tipo de exemplo citado pelo Manuel Rogério é um momento mais delicado para um juiz trabalhista, esse tipo de situação? Ou não, é mais um caso a ser julgado? É verdade que é mais um caso julgado. Apesar de que ele tem uma precedência e tem uma preferência de julgamento, uma amplitude muito grande por conta das consequências que pode acontecer, né? Então, nós temos um grupo de magistrados, que são 11 magistrados, que são, inclusive, especializados nessas questões de greve. Nós temos um plantão permanente e em todas as situações de greve, de greve, digamos assim, com caos para a sociedade, né? Greve de transporte, greve de hospitais, enfim, de todos os serviços essenciais, esse grupo de colegas que são especializados, eles trabalham na seção de dissídios coletivos, eles estão sempre em regime de plantão para resolver essas questões e marcam de imediato uma audiência. Primeiro, nós também temos, é interessante, um núcleo de conciliação também dos direitos coletivos. Primeiro passo é reunir os trabalhadores, enfim, e os sindicatos para a gente ver quais são as pretensões, quais são os direitos que eles demandam, para ver se a gente tem condição de fazer uma proposta conciliatória para terminar aquela greve naquele momento, né? Perfeito. Daniel, quer fazer alguma colocação? Não, eu queria saber até um entendimento do tribunal, através da doutora Doralice, com relação a quais foram os reflexos com a vigência dessa nova lei dos motoristas, principalmente com relação até à Baixada Santista, que certamente aumentou infinitamente o número de ações dessa natureza. Até porque, tratando-se de uma cidade portuária, onde há inúmeras transportadoras e caminhoneiras, propriamente dito, se o tribunal está tendo algum entendimento com relação a essa nova lei, até porque alterou drasticamente a relação entre empregado e empregador, com relação ao controle de jornada e a necessidade dos descansos inter e intra-jornada. E, por outro lado, o governo não ofereceu a infraestrutura necessária. É verdade, nós temos realmente uma grande questão para solucionar, que é a questão
dos motoristas, entre outras, mas a questão dos motoristas está muito clara, muito presente, né? De fato, a lei está aí, acho que a lei é ótima, oportuna, adequada, necessária, porque, de fato, o que a gente vê é que há um grande número de acidentes de trabalho e acidentes de estrada também, decorrentes justamente da falta de controle de jornada de trabalho. Há motoristas que trabalham 12, 15, 20 horas por dia sem fazer qualquer tipo de descanso. Então, a exigência da lei, no sentido de que eles parem, seja obrigatória a parada, eu acho que é uma coisa muito oportuna, muito própria, e até para a gente ter um trabalho seguro e uma estrada segura, não é mesmo? Mas, de fato, acho que ainda faltam algumas medidas de base para que possamos exigir o cumprimento dessa lei, né? Porque me parece que em determinados momentos até seria mais inseguro para o motorista parar no meio de uma estrada sem nenhum tipo sabe, no escuro, em algum lugar ermo, sem nenhum tipo de apoio, seria talvez até mais perigoso, né, do que continuar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o alerta está dado, sabe? O motorista não pode trabalhar mais do que uma jornada de trabalho. Esse é um ponto importante. Nós aqui no Porto de Santos nos deparamos com isso, uma ação do Ministério Público do Trabalho em relação à estiva. Você recorda disso, Boturão? É verdade. Que era a questão da interjornada. 11 horas, né? A convenção permitia, além disso, a dobra de turno, e o Ministério Público entrou com essa ação exigindo. É que o Ministério Público, ele vai buscar o direito da coletividade. Ele no entendimento dele, toda a coletividade. Quando você fala coletividade, você não consegue individualizar, Boturão. Então, ele pensa em saúde pública, ele pensa em todo aquele contexto. Às vezes, mas eu quero trabalhar, mas você vai acabar ficando doente. Se você ficar doente, é dinheiro público que vai ser gasto com você, a sua família vai ter problema, a sociedade começa a desorganizar. Mas, por outro lado, eu acho que quando o legislador cria uma lei, em relação à legislação do motorista, eu participei em Brasília de alguns atos os parlamentares tentando explicar, depois que a lei foi editada, eles tentando explicar como é que foi. O pessoal do sindicato que participou também não conseguiu se explicar. Tinha muitos sindicatos separados de motoristas que não estavam contentes com a lei. É uma legislação meio nebulosa, ela acabou não atendendo os anseios da sociedade. Então, para fazer uma lei, tem que fazer bem feita, estuda bastante, planeja bastante, não pode ser no afogadilho e jogar a lei lá e ser aprovada, porque aí dá nisso. Na hora da lei ser recepcionada na prática, para ela ter realmente uma eficácia, ela pode ser vigente, mas ela pode não ser eficaz. Para ela ter realmente uma eficácia, isso aí tem um processo de depuração, tem que ter muito planejamento, muito estudo, muita reunião. É uma crítica aqui que eu deixo também para os sindicatos. Eu acho que esse modelo de sindicato que nós temos hoje no Brasil não é o dos melhores, essa questão da representação. As pessoas pouco comparecem às assembleias para participar. O brasileiro tem que mudar essa cultura e participar mais de todas as decisões. Quando acontecer isso, aí as coisas vão começar a aparecer de forma mais perfeita. Não a perfeição, igual diz a excelência. É impossível, claro. Fica difícil, mas vão pelo menos chegar perto da perfeição. Quem participa muito é o Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui. Ele pergunta: doutora Doralice, que medidas podem ser tomadas para que o judiciário não demore tanto nos atendimentos e julgamentos dos processos, né? Por ter falta de pessoal ou falta de recursos, né? O problema da justiça ser lenta é falta de pessoal ou falta de recursos? É basicamente isso que ele coloca aí. Bom, eu diria que é um pouco de cada. Um pouco de cada. Não por conta... O pessoal, a gente realmente tem um grupo de pessoas menor do que a gente deveria ter, né? Como eu disse anteriormente, São Paulo é o maior tribunal do país e, comparado com os outros tribunais, ele ainda tem um número de servidores bem inferior ao que os demais tribunais têm. Nós estamos com um projeto de lei criando alguns cargos, mas nós temos muita dificuldade em resolver essa questão de criação de cargo, porque toda vez que São Paulo chega ao Congresso buscando a criação de cargos, é sempre uma coisa que tem um impacto orçamentário muito grande, né? Então, sempre tem uma cautela imensa. Então, nós temos não só um déficit de servidores, como um déficit também de servidores, embora com cargos não preenchidos. Agora nós estamos fazendo um concurso, está em andamento,
e a gente espera que até meados do ano a gente já consiga trazer cerca de 500 servidores novos para tomar posse de imediato, que são os nossos cargos vagos. Também temos muita dificuldade em preencher os cargos de magistrado. Hoje nós temos mais de 200 cargos vagos de magistrado. 200? Mais de 200. No trabalhista? Só em São Paulo. Em São Paulo, na área trabalhista? Só na área trabalhista em São Paulo. Deve ser grande, hein? Deve ser grande. A gente faz concursos constantemente. O que acontece? O pessoal não consegue atingir a nota mínima, é isso? A exigência, na verdade, né? Porque é a exigência. Porque a verdade é que os concursos são muito difíceis, realmente são. Mas é necessário que seja, porque a gente precisa fazer uma seleção boa, né? E, então, geralmente, em torno de 10 mil pessoas que se inscrevem, cerca de 25 a 30 são os que conseguem ser aprovados em cada concurso. Mas só para terminar, essa questão, o Uriel, que é um sindicalista, a justiça pode estar contratando 1.000 e mais 1.000 juízes, pode abrir mais e mais fórum. Se não tiver uma cultura de buscar litigância só na última ratio, só quando não tiver mais jeito, e ter uma postura mais conciliatória, aí sim a sociedade consegue sair. Senão o Estado não aguenta também, doutor. É verdade. A demanda é muito grande. Vou tentar atender rapidamente o Marcelo de São Vicente, que é professor da rede estadual e sempre é convocado para exercer trabalhos em períodos extraordinários e não recebe por isso. Como é que ele deve proceder? É uma consulta no ar. Uma consulta no ar. Eu creio que ele tem que entrar com uma demanda trabalhista buscando o reconhecimento dos seus direitos, seguramente. Muito bem. Nós estamos aproximando aqui no finalzinho. Não sei se o Daniel tem alguma coisa a completar aí com relação a esses temas todos que nós debatemos aqui. Para fechar aqui, Daniel. Gostaria até de aproveitar o final do programa para saber se será implantado esse PJE agora em Santos e em São Vicente. Sim, claro. Importante a gente dizer. E quando será, por favor? Ainda não temos uma data exata, porque agora exatamente nós precisamos fazer as reformas necessárias em todos os prédios. E essas reformas demandam um pouco de tempo. Começamos por Cubatão, passaremos por em toda a Baixada Santista. Agora é a nossa prioridade. Perfeito. Doutora Doralice, desembargadora Doralice Novaes, presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região. Muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento, sucesso e espero que volte aqui em outras oportunidades. Foi muito bom tê-la com a gente aqui. Obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar um pouco sobre o meu tribunal. Muito bom, obrigada. Obrigado, a doutora Doralice, por estar conosco. Obrigado a Manuel Rogério, mais uma vez, pela participação, sempre importante. Nosso Daniel Antunes também, obrigado por estar conosco. A você que nos acompanhou, o painel Regional Debates volta amanhã sempre às 13h30, reprise às 8 da noite. E mais à frente um pouquinho, o painel regional às 10 da noite, tá bom? Obrigado, até amanhã. Tchau.